Olá todo mundo, sei que tava com saudade, o site atualizou, já estão me mandando DM, já estão me spamando em todo lugar. Tá, calma aí, vamos ver o que tá acontecendo. O site finalmente atualizou, o SUS consertou o bagulho, eu tô muito animado pro negócio de novo, então eu vou, primeiro de tudo, dar uns agradecimentos e umas explicações. Então, se você não quiser ver, se você tá cagando e só quer ver a história, pula para essa parte do vídeo. Deve estar marcando aqui embaixo ou vai estar o número aqui em cima. Obrigado a todo mundo pelo 1K no YouTube, que assim, a gente tá subindo bem rápido. E eu queria falar que teve gente que foi na minha DM falar, cadê o vídeo, zoar e tudo mais. E eu respondi, o pessoal falou, nossa, eu não achei que você ia responder. Gente, eu não sou MrBeast. Eu li todos os comentários dos dois vídeos, todo mundo que tá me mandando DM eu tô vendo também. Então se você quiser interagir comigo, que é o que tá aparecendo, né? Eu vou deixar na descrição o meu Instagram, meu Twitter, onde eu mais posto as coisas, então vai lá, me manda um oi que eu garanto que eu vou responder pra você. Só não sei quando, mas eu respondo. Fizeram duas solicitações que eu também fiz, que foi que o documento pelo visto caiu e algumas pessoas não estavam conseguindo acessar e que queriam um server do Discord para conseguir comunicar com o pessoal que está assistindo os meus vídeos. Então vamos lá, eu criei o server do Discord, na verdade não criei, eu só reativei um antigo que já tinha, então ele vai estar aqui na descrição também, vai estar tudo bonitinho, tudo organizadinho lá, e o documento, agora é editável. Algumas pessoas pediram para editar o documento, eu acabei deixando para ver no que ia dar, e foi muito bom ver as pessoas pelo documento colocando o que elas acharam, as teorias delas, e tá muito da hora, então eu peguei tudo, deixei organizadinho no documento. Então o documento agora está editável para todo mundo. Então assim, por favor, não entre lá e escreva Bora Bill, senão eu juro por Deus que eu apago esse documento. Beleza, o SUS consertou o bagulho e apareceu muita coisa. O site é nada mais nada menos que como se fosse o computador do MacGucket, com algumas coisas em cima da mesa, uma tempestade de fundo, do jeito que está aparecendo aqui, e o computador do MacGucket é exatamente igual ao da série, onde você coloca uma senha e ele aparece alguma coisa. Então a gente vai ter que colocar as senhas. Só que o problema é, se fosse uma senha para descobrir a partir do site, beleza, mas assim, no documento que eu tenho, já tem 300 senhas. 300 senhas que funcionam. Vocês sabem quantas senhas é isso? Obviamente eu não vou falar todas as senhas nesse vídeo, porque tem coisas que são meio que irrelevantes e não tem um enigmazinho por trás, que são só algumas coisas de comprovação de teoria, e algumas coisas que não tem nada a ver, como algumas senhas que você põe e te leva para um vídeo do YouTube, nada a ver, como você colocar o nome do Alex e mostra um site de compra de camisetas xadrez. Então, assim, tem umas senhas que elas fazem coisas, só que nada muito importante. Então, no documento tem todas as senhas que foram encontradas até agora, tanto da gringa, tanto a nossa. A primeira coisa foi, obviamente, o arqui-inimigo do Bill Cipher, Stanford, os 6 dedos, etc. Várias derivações de senhas, elas funcionam para a mesma coisa, então Stanford, 6 dedos, Ford, elas sempre dão a mesma coisa, mas elas funcionam. Colocando Stanford no computador, apareceu um documento, como se fosse um laudo médico da anomalia que o Stanford tem na mão, que é o sexto dedo dele. A princípio era só isso, não tinha muito enigma, baixamos a imagem, jogamos no Photoshop e não saiu muito disso. Existem algumas coisas que são relevantes também, só que não tem nada por trás. Por exemplo, se você digitar Mabel, ela só vai enfeitar o servicinho. Se você digitar Deeper, ele vai te dando algumas cartas falando que você está indo pelo lugar certo para resolver, só que não sai nada. Se você colocar Stanley, que é o irmão do Stanford, vai falar a história dos irmãos, do cassino, do problema que eles tinham com o dinheiro, etc. Então é o que eu falei, cara, são muitas senhas que fazem muitas coisas e não dá pra colocar tudo nesse vídeo, ou dá também, se vocês quiserem no próximo vídeo, comenta aí, que vai ser um vídeo longo falando o que cada senha faz e mostrando pra vocês o que aparece no site. Então eu vou mostrar algumas coisas que eu fiquei mexendo e fiquei fuçando para ver se saía de algum lugar. No site, em alguns momentos, como eu falei, tem uma tempestade de fundo e às vezes cai um raio e dá uma pequena iluminada no cenário. E essa pequena iluminada no cenário eu consegui ver lá em cima que tinha uma palavra escrita na parede: Valles Cineres. Eu dei uma pesquisada, realmente não achei nada disso, porém eu coloquei Valles Cineres como uma senha no computador e a gente recebeu isso aqui como resposta. É basicamente uma imagem do Bill com os pais dele, os parentes dele, e ele bebezinho, como se fosse a história bem do início do Bill Cipher. Seguindo essa lógica, eu coloquei lá, baby, baby, algumas senhas que o pessoal achou que dava pro ultrassom do Bill Cipher. Então a gente está cada vez voltando mais na história dele.
que mostra antes dele nascer, como que era, etc. Tem como colocar Robbie, que é um dos personagens, que mostra uma troca de mensagens dele com o Thompson, que acabam encontrando o Bill. Tem como você colocar o Dipper de papel todo corroído de um episódio lá que você consegue imprimir esse personagem. Então é o que eu falei. Então eu vou mostrar aqui algumas senhas rapidão e o que elas mostram para quem ficou curioso, que não são coisas tão irrelevantes, mas também não tem nada por trás. É só algumas historinhas para dar mais enredo no universo. Essas aqui são alguns exemplos do que eu falei, de conversas entre personagens, mensagens que foram deixadas em livros, etc. Cada vez mais senhas que você coloca, aparece mais coisa sobre o universo de Gravity Falls. Agora vamos para algumas coisas que realmente importam. No computador do McGucket, alguns lugares dá para clicar no site, por exemplo, na adaga do Bill, que abre uns documentos, no dente do crânio abre outro documento, no jarro de vidro também abre outro documento, e lá em cima no computadorzinho, no nome do computador, se você clicar, aparece uma mensagem deixada pelo McGucket para a gente. Não tem nada de importante, só que no final tem uma coisa em caps lock: Good Night Sally. Isso deixou eu bem intrigado, então eu peguei Good Night Sally, coloquei como input no computador e recebi essa imagem, uma estampa de uma camiseta que eu joguei no Photoshop, não tinha nada, e deixei isso meio que de lado por enquanto. Só que conforme o pessoal estava investigando e achando as senhas, conseguiram encontrar umas sequências de perguntas e respostas que eram dadas ao computador, como se fosse um minigame. A princípio eu não sabia todas as perguntas, então eu deixei isso meio que de lado e fui mexendo em outras coisas. E uma das coisas que me deixou muito intrigado foi que em um momento eu digitei Griffany, que é Griffany, eu falei o nome dela, certo? Falei, o nome dela é Griffany mesmo. Eu digitei Griffany e ela, em um dos momentos, ela meio que viaja entre os computadores na série, então eu achei que tinha alguma coisa a ver, digitei Griffany, e sempre que eu dava Enter na Griffany, ela mudava a frase. Não era como os outros inputs, que sempre que você dava play, ele sempre mandava a mesma resposta, o mesmo vídeo, a mesma imagem. Ela mudava. Então eu fiquei spamando o Enter para ver qual era a resposta que ela dava. E chegou um momento que isso aqui aconteceu. Sim, eu achei um arquivo .zip do site, automaticamente. Eu fiquei muito intrigado com isso, eu logo entrei nos arquivos, fui exportar esses arquivos e tinha algumas coisas lá dentro. Tinha um arquivo que era .txt, várias imagens da Griffany e um arquivo meio estranho lá dentro. Um arquivo chamado DS Store. E esse arquivo ele não abria no meu computador e nem falava qual aplicativo dava para abrir nesse computador. E muitas pessoas ficaram questionando o que era isso e tudo mais. Então eu fui dar uma pesquisada, entrei no código-fonte desse arquivo para ver o que era. Algumas coisas, quando você cria pastas, elas são organizadas de um jeito no Windows, por exemplo. Sempre que você nomeia alguma coisa entre 1 e 2, o 1 sempre vai vir primeiro, o 2 depois e por aí vai. É como se fosse uma organização automática das pastas. Eu descobri que esse DS Store é literalmente isso, só que do MacBook. Tentei de tudo para tentar abrir esse arquivo no meu computador, só que infelizmente ele só abre MacBook e eu não sei o que tem dentro dele, não consigo nem mostrar para vocês, mas pelas minhas pesquisas ele só é um negócio gerado automaticamente para organização de pastas. Então se alguém aí tem um MacBook, que porra, caro pra caralho o MacBook, eu não conheço ninguém que tem um MacBook, abre o arquivo aí para nós, vê se tem alguma coisa dentro e se tiver, manda no comentário ou coloca lá no documento bonitinho. Eu fui pro próximo arquivo então, que era o arquivo de texto. Eu abri ele e era a Griffany feita com caracteres, que é muito comum que o pessoal usa em chat do Twitch, esse tipo de coisa. E as outras eram só imagens dela com PNG fundo transparente. Eu joguei a imagem, mexi e não achei absolutamente nada. Tá, então a gente chegou a uma conclusão que o site pode dar enigmas não só por ele. Alguns exemplos disso são os links de YouTube que ele abre automaticamente, as imagens de pesquisa de eBay, na imagem de pesquisa no Google mesmo, que ele abre automaticamente, e o download de zip, que ele inicia automaticamente no seu computador. Então existem muitas coisas que a gente pode fazer fora do site. Então, levando em conta que o site ele interagia com as coisas fora do site, eu acreditava que algumas coisas para resolver os enigmas precisavam ser pegadas de fora, de livros e documentos que já foram passados na série, coisas que o site estava mostrando pra gente que ele podia receber e a gente não estava colocando. Me senti meio que preparado depois de achar muitos arquivos, muitas senhas, me senti preparado para entrar
no jogo de perguntas e respostas do Bill Cipher. Colocando o Riley, que foi o que acharam lá, ele falava se eu queria jogar um jogo. E você podia colocar sim ou não, se você colocasse não, ele falava que você perdeu, e é isso aí, mano. Tamo junto. Obviamente eu fui e coloquei sim, e ele começou com as perguntas. Qual é a soda preferida do McGucket? Então a gente foi no livro, deu uma pesquisada, fomos na série e a gente descobriu que era Mountain Don't. Colocando Mountain Don't, ele vai para a próxima pergunta. Qual é o hormônio medieval? Dei uma pesquisada nisso, fui atrás no livro e acabei encontrando que esse hormônio medieval era um negócio chamado Liar Lari, que eu não sei exatamente qual é a tradução disso. É leão alguma coisa, eu não sei o que é Lari, mas enfim. Coloquei Liar Lari e próxima pergunta. Colocando a resposta, ele falava qual que era o vigésimo? Acho que é. Qual que era o ingrediente do tônico antissintetizante, não sei como é que traduz isso. Deu calor aqui, rapaziada. Coloquei no tradutor para ver o que era, tava falando qual que era o 20º ingrediente do tônico anticifração, que eu não faço ideia o que porra é cifração, mas essa resposta estava no livro do Bill Cipher, então voltando lá no Bill, a gente conseguiu achar a resposta. Digações de Haroldo. Então assim, eu recomendo vocês a resolverem o enigma em inglês, porque nenhuma tradução faz sentido nenhum. Então só dificulta mais a nossa vida. Colocando a frase que a gente achou como resposta, ele lança a próxima pergunta. Do que é feito o repelente de palhaço? A gente foi no livro do Bill e descobriu que o repelente de palhaço era feito de uma substância chamada Union Made. E a próxima pergunta que a gente recebe é: qual era o número do Bill Cipher nos arquivos do governo? Dando uma procurada, a gente achou esse número aqui, colocando, deu errado, só que na verdade eu só digitei o número errado, então deu uma mudada e foi. A próxima pergunta é quem veio de como é que é? Quem veio de Zintex 5, que é uma das dimensões de Gravity Falls, então obviamente eu fui nas listas de dimensões, fui ver de quem veio, e o nome do ser humaninho que veio dessa dimensão é Gleblay. Esse bagulho aqui, esse é o nome do cara, eu não sei falar. A próxima pergunta que o computador falou foi o que tinha na bandeira do Bill Cipher, e o que tinha na bandeira dele era um rato, colocando um rato. Próxima pergunta, Turbet's Number, que era um número de registro, como assim dizer, no manicômio, de um dos amigos do Bill Cipher que apareceram lá na série. Então foi até fácil de achar. Colocando o número no input, a gente chega numa pergunta falando o que deixa uma linha estreita na neve, alguma coisa assim mais ou menos. E eu vi em algum livro, eu não lembro qual agora porque eu acabei fechando os arquivos, que ele falava sobre uma cobra europeia, alguma coisa assim, que em inglês fica Tinsel Snake. Eu não sei se a tradução que eu fiz está certa, eu tô traduzindo tudo meio que ao pé da letra, que eu acho que vocês estão vendo aí que não tá dando muito certo, né? Colocando a resposta, ele pergunta qual que é a sexta opção do aplicativo do Bill Cipher, que era tortura mental, que apareceu no livro dele. A próxima pergunta é o nome de um mago impronunciável. Então é o nome de algum mago que apareceu, que era um nome muito difícil de se pronunciar, que é esse aqui, obviamente ele não dá para se pronunciar. Então, colocando ele como resposta, a gente vai para a próxima pergunta. A próxima pergunta é falando de onde os triângulos vêm. Não é triângulos, é triângulos, que eram como eles se denominavam na dimensão deles, que é essa dimensão aqui, 3C3, tem vários tipos de senhas que podem colocar para essa dimensão, tanto a coordenada, quanto o número de registro, quanto o nome real do lugar. A próxima pergunta, ela era ele perguntando quem era o advogado de Bill Cipher, que é esse maninho aqui. Vamos para a próxima pergunta. Tudo tá teoricamente fácil, é simplesmente uma pergunta e resposta que você pode conferir nos livros as respostas, então tá tudo teoricamente caminhando, até agora. Chegou essa pergunta falando quem derrotou Silas Beachtree, só que esse nome Silas Beachtree a gente nunca tinha visto, e ele não apareceu em livro, não apareceu em nada. Eu fui dar uma pesquisada, eu também não achei sobre, não apareceu na série, então mano, quem caralhos é Silas Beachtree? A gente ficou bem empacado nessa parte do Silas Beachtree, até que eu decidi rodar os arquivos que eu tinha de novo, para ver se eu deixei alguma coisa para trás. E eu realmente tinha deixado. Lembra aquela mensagem do McGucket que a gente viu no começo, lá na ponta do computador, que dava a estampa da camisa do Bill? Na verdade, aquela estampa não era só uma estampa inofensiva, sem nada. Ela era um enigma, e a gente só não tinha visto. No sapato dele tinha um código Morse, traduzia para Dionarap. Colocando Dionarap, a gente chega nesta bendita imagem. Tem muita coisa aqui.
falando sobre pessoas que o Bill já conversou, sobre locais que o Bill já passou, incidentes, essas coisas. O Bill zoando uma ilustração que fizeram pra ele há anos atrás, como se fosse a versão humanoide dele. É como se fosse uma investigação de tudo sobre o Bill Cipher num painel gigante com documentos tudo grudados na parede e ligado por fio, como se fosse uma investigação policial. Só que em alguns lugares espalhados tinha pares de letras aleatórias. Pegando esses pares de letras, a gente foi mexendo em tudo para ver o que realmente conseguia tirar delas, e era o código Connect the Dots, que é ligue os pontos, que é literalmente o que está na imagem, ligue os pontos. Colocando Connect the Dots no computador, não foi. Por que não foi? O motivo de não ter ido é porque é o Bill Cipher, né? Então, assim, as coisas não podem ser muito normais. Então, por algum motivo que não tem motivo, você tem que colocar Connect the Dots de trás para frente. E foi. Abri um documento de muitas páginas, falando sobre pessoas que passaram pela história e realmente interagiram com o Bill Cipher ou tentaram deter ele. Então, pegamos para ler tudo, é uma história excelente. Eu não vou dar spoilers aqui, muita pessoa estava reclamando de spoilers, então se você quiser vai lá no site dar uma lida. Mas vamos pegar o que é importante nesse documento. Esse documento falava sobre uma mulher chamada Emmeline Butternumbins. Era o nome de uma mulher que ela contava que ela criou uma máquina para destruir fórmulas geométricas, e uma dessas máquinas foi responsável pela morte de uma pessoa chamada Silas Beachtree. Beleza? Sabemos quem matou Silas Beachtree. Vai no computador, coloca o nome da mulher e vamos para a próxima. Quando a gente coloca o nome da mulher, aparece a frase: parabéns, você passou por tudo, digite receber recompensa para receber sua recompensa. Ele inicia um download de um zip automaticamente. Portando esse arquivo, ele dava uma pasta falando arquivos do Bill não abrir. Obviamente a gente vai abrir porque a gente é curioso, né? Vamos cutucar a onça de vara curta. Abrindo os arquivos, tinha aquele arquivo DS Store que ainda está encucado na minha cabeça e várias imagens que eram backgrounds no livro do Bill Cipher. Eu joguei todas as imagens do Photoshop e mexi em tudo que deu, mas não achei nada. A gente estava conversando em comunidade e essas imagens, essa recompensa, na verdade era só os wallpapers em 4K que o Bill Cipher deu pra gente, que estava no livro. Só que sem os textos por cima, que era uma recompensa. Então não tem nada por trás, é só uma recompensa. Tem outras coisas que dava para colocar no site também, como a senha Papers Book Skin, que iniciava o download de um arquivo .psd. Para quem não sabe, o arquivo .psd é um arquivo editável do Photoshop, onde você precisa ter o Photoshop para abrir ele. Claramente eu tinha o Photoshop, abri ele, era só uma palavra escrita Enjoy e várias folhas de papel, que se você mexesse nos níveis dela aparecia bem pele em vez de papel, que era o nome da senha, né? Tinha certamente quando você digitava Dorito, Nacho, Chip, qualquer umas dessas, que dava esse vídeo aqui como resposta. Quando você digitava Esqueça o seu passado ou Forget the Past, aparecia essa bendita imagem aqui, que a gente teve que usar a tradução das cores que a gente já tinha usado lá no livro do Bill Cipher, lá no começo, lá nos primeiros vídeos. Traduzindo tudo, dava um texto em inglês, então eu vou deixar ele traduzidinho aqui para vocês lerem. Acharam outra senha também que tinha um enigma por trás, que era Just Fit In, que quando você colocava aparecia um comercial de uma família jogando aquele joguinho muito antigo que era de tirar as peças, só que sem encostar nas beiradas. Aqui no Brasil ele era mais conhecido como o jogo do médico, que era um corpo e você tinha que tirar os órgãozinhos sem encostar, senão o jogo pulava. É literalmente comercial disso só que no final do comercial aparecia isso daqui, que traduzia para essa frase. Existe uma frase também chamada como é que é? Hot X, ou esse trem aqui, que era o nome de um personagem que quando você coloca aparece um documento falando sobre todos os capangas do Bill Cipher e que o Bill tá dado como morto, teoricamente, e a pergunta que está circulada na frase é: para onde que eles foram? Porque eles saíram da nossa realidade. Para onde que eles foram? Qual realidade eles foram? Colocando realidade, aparece a foto de vários capangas do Bill Cipher em várias realidades diferentes, completamente separados uns dos outros, com uma frase escrita: eles acharam uma nova casa. Tinha como estar Night Swap, que eu nem lembro mais como é que a gente chegou nessa senha, que dava um documento falando sobre vender a sua alma para outras realidades, e no final tinha um contrato com o Bill com um botão que você podia assinar, e obviamente eu assinei o botão e a chama do site que era amarela, ela virou azul, e
a gente teoricamente taca a alma vendida pro Bill Cipher. Tem senhas de lies, tem documentos escondidos, tem senhas do personagens que já apareceram no Diário 3, das Sete Olhos, tem jogos de moralidade, onde o Bill fala que o mundo ele é sempre injusto e nada vale muito a pena de dar importância. Tem muita coisa no site. Tem a frase I still in your mind, que aparece esse código de cores aqui de novo, que traduzindo dá pra essa frase daqui. Tá, ufa! São um total atualmente de 300 e poucos códigos que vocês podem dar uma olhada aqui. Tem no documento. Eu não consigo mostrar tudo para vocês, senão o vídeo vai ficar extremamente extenso. Mas se vocês quiserem, pode deixar no comentário aí que eu faço se precisar, um vídeo de 1 hora, mostrando aí cada senha, o que cada um faz. É muita coisa, eu estou muito animado, muitas comprovações de teorias. Esse livro tá sensacional. Gravar isso aqui pra vocês também tá surreal. Eu não tenho como agradecer mais o apoio que vocês estão me dando. Eu tento deixar os vídeos mais curtos possíveis pra não ficar muito chato de assistir. Entre lá no Discord pra gente bater um papo. Pode me mandar DM, pode me mandar coisas no Twitter, no Instagram. Tá tudo aqui na descrição. Eu vou responder com o maior carinho. Amo vocês. Isso aqui não seria nada sem vocês, né? Obviamente. E última coisa, quando você ia no computadorzinho e digitasse Psycho, aparecia isso aqui. Deu clipe, eu sei, seus animal, mas o Ícaro tava parado lá atrás. Por isso que a porra da barreira não se moveu. Seus burros do caralho. Vocês não entendem como porra do mod não funciona. São os idiotas.